Nesta segunda aula do capítulo 3 do curso de Geometria Plana, são apresentadas as relações entre ângulos dos triângulos e as condições de igualdade de triângulos. Neste primeiro slide desta segunda aula do capítulo 3 deste curso de Geometria Plana, é apresentada a figura 3.10, que demonstra o valor da soma dos três ângulos internos de um triângulo. A figura 3.10 é construída utilizando um mesmo triângulo repetido 3 vezes em diferentes posições e adjacente nos lados que são iguais. O triângulo ABC é adjacente ao triângulo BCA pelo lado BC. O triângulo BCA é adjacente ao terceiro triângulo ABC pelo lado AC. Esta montagem dos três triângulos em diferentes posições mostra os três ângulos internos B, C e A adjacentes de modo tal que a soma dos três ângulos resulta em 180 graus. Como os ângulos A, B e C são os ângulos internos, fica comprovado que o valor da soma dos valores dos três ângulos internos é igual a 180 graus. A segunda parte do slide apresenta uma condição que garante que dois triângulos que atendam esta condição são iguais, ou seja, sejam congruentes. Os dois triângulos apresentados na figura 3.11 possuem dois lados iguais nas mesmas posições, e o ângulo do vértice formado pelos dois lados iguais também iguais. Assim, os lados AB e DE são iguais, e os lados AC e DF também são iguais. O ângulo do vértice A do primeiro triângulo é igual ao ângulo do vértice D do segundo triângulo, que também são iguais. Assim, o terceiro lado BC é igual ao terceiro lado EF e os triângulos ABC e DEF são iguais. Este segundo slide apresenta outra condição que garante que dois triângulos que atendam a esta condição são iguais, ou seja, sejam congruentes. Os dois triângulos apresentados na figura 3.12 possuem dois ângulos iguais e nas mesmas posições, e também um lado igual. Ou seja, os ângulos B e E têm valores iguais, o mesmo acontecendo com os ângulos A e D. Estes ângulos estão nas mesmas posições nos dois triângulos. Também o lado EC é igual ao lado DF, e também estão localizados na mesma posição. Como esses dois triângulos ABC e DEF atendem às condições citadas, esses dois triângulos são iguais, ou seja, são congruentes. Este terceiro slide apresenta a construção de um triângulo dado, um lado e dois ângulos. A figura 3.13 apresenta o método utilizado. Inicialmente, traça-se a reta base AE, que contém o segmento de reta B, que é a base do triângulo. A partir dos pontos A e B, são levantadas as retas AC e BD, usando um dos ângulos dados. A partir do segmento de reta BD no ponto B, é acrescentado o valor do outro ângulo dado, formando o ângulo DBC. A interseção do segmento de reta BC com o segmento de reta AC define o ponto C, que é o terceiro vértice do triângulo. O ângulo ACB tem o mesmo valor do ângulo DBC, pois os segmentos de reta AC e BD são paralelos. Este slide apresenta a definição de ângulos externos a um triângulo. A figura 3.14 apresenta um triângulo e os ângulos ABC interno e os ângulos CBD e ABE, que são ângulos externos. Os ângulos CBD e ABE são ângulos externos correspondentes ao ângulo interno ABC. Por serem ângulos opostos pelo vértice, os ângulos CBD e ABE têm valores iguais. Como pode ser observado na figura, o ângulo externo é suplementar ao ângulo interno do mesmo vértice, ou seja, a soma dos valores do ângulo interno com o valor do ângulo externo resulta no valor de 180 graus. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é de 180 graus, e como o ângulo externo é o suplemento do ângulo interno no mesmo vértice, resulta que a soma dos dois outros ângulos internos tem o mesmo valor do ângulo externo do vértice.
Assim, a soma dos valores dos ângulos BAC e BCA é igual ao valor do ângulo CBD ou do ângulo ABE. Este último slide desta aula repete os mesmos raciocínios apresentados no slide anterior, ou seja, como a soma dos três ângulos internos de um triângulo totaliza 180 graus, retirando-se o valor do ângulo interno de um determinado vértice, o ângulo externo deste vértice tem o mesmo valor do resto da subtração do ângulo interno do vértice, pois o ângulo externo em um determinado vértice é o suplemento do ângulo interno deste mesmo vértice. Assim, a figura 3.15 demonstra que o valor do ângulo CBD é igual à soma dos valores dos ângulos BAC e BCA, que são os ângulos dos vértices que compõem o lado oposto do vértice B.